Graças a Deus, mais uma live, mais um domingo na presença do nosso Deus. Apesar das circunstâncias, apesar do Covid-19, nós estamos aproveitando, quinta-feira, estamos aproveitando no domingo, para estarmos juntos. Culto via internet, online, e nós sabemos muito bem que Deus está presente aqui, Deus está presente aí na sua casa, no seu lar, e nós estamos adorando-o em espírito e em verdade. Queridos, que prazer poder estar pregando agora sobre esse assunto, que é um assunto da qual a gente tem que falar nesses momentos difíceis, de tribulação, de tristeza, de morte. Então, parecendo realmente assim, final dos tempos, e nós vamos falar hoje, continuar falando. Hoje eu quero destacar sobre a grande tribulação, o que vai acontecer antes da volta do Senhor Jesus. Então nós vamos estudar, vamos pensar, vamos ler o texto bíblico. Se der tempo, deu hoje, se não deu, na quinta-feira eu completo. Mas é importante que você pegue a sua Bíblia para a gente ler juntos, para nós crescermos juntos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Meus amados, já que vamos falar sobre tribulação, quero abrir cantando uma música do pastor Paulo César Brito. A música não é dele, a música é do Asaf, mas o pastor Paulo César Brito gravou essa música bonita, dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será que tribulação tira o crente do rumo? Tira nada. A igreja passou, vou falar isso, a igreja passou por tribulações, mortes terríveis, e eles cada vez mais firmes em Deus, mais firmes no Evangelho. Assim também somos nós. A graça de Deus chega quando você está passando por dificuldade, por problema, quem sabe doença, até mesmo a morte. A graça de Deus chega junto e nós somos mais do que vencedores em todas estas coisas. Que coisas? Tribulação, morte, demônio, anjo. Ninguém pode nos separar do amor do Pai que está em Cristo Jesus. Vamos cantar essa música bonita. Vou cantar, depois no final eu canto com a Marta. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia ou fome? Será perseguição, tristeza ou dor? Mas eu estou bem certo que nada neste mundo, passado e nem futuro, perigo ou nudez, nos pode separar do amor do nosso Pai. Amor que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Em todas estas coisas, tribulação, morte, doença, que nos abalam, sou mais que vencedor pelo Senhor. Nem vida, morte ou mal, ou qualquer coisa nos pode separar do amor de Deus.
mas eu estou bem certo que nada nesse mundo, passado e nem futuro, perigo ou nudez, nos pode separar do amor do nosso Pai, amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra pura, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, morte, vida, anjo, porvir, nada. Estamos seguros, estamos firmes nele, no Senhor. Grande tribulação não nos afasta do Senhor. Posso até falar o contrário. Quanto mais perseguição, quanto mais tribulação, sofrimento, mais a gente corre para perto do Senhor. Foi assim com Jó, foi assim com os apóstolos e é assim conosco também. Vamos orar. Palavra de Deus hoje, a grande tribulação. Deus, queremos te louvar por tua fidelidade, a tua graça sobre a nossa vida. Pedimos agora que a tua graça esteja sobre as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, no Brasil, aqui na América, onde quer que esteja, que a tua graça esteja também sobre nós. Precisamos do Senhor, que nos ajude a entender a tua palavra como ela é, meu Deus, sem ficarmos aquém, sem irmos além, mas somente aquilo que a tua palavra diz. Abre o nosso coração, a nossa mente, para entendermos a tua palavra. Que haja revelação, espírito de sabedoria, de conhecimento e sabedoria da parte do Senhor. Que assim seja. Amém. Meus queridos, hoje nos ajudando aqui, Licita e Mário Silva, na sonoplastia. Queridos, quero ler a palavra de Deus com vocês. Deixa eu só falar. A questão da grande tribulação, ela é a última, a Bíblia diz, nunca houve outra igual, então vai ser a última e a mais pesada. Agora, quando se fala em tribulação, você sabe muito bem que a igreja sempre esteve enfrentando tribulações, sempre. E a palavra de Deus, vamos começar em Atos. Atos capítulo 14. Atos 14. Vamos começar 22. 14, 22. Veja aí o que é que Paulo e Barnabé, 14, 22. Texto forte. Nós estamos enfrentando tribulações. Paulo escreve e diz assim, olha, é através de muitas tribulações. Olha só, Paulo e Barnabé estão exortando os irmãos na Antioquia, dizendo assim, 22, fortalecendo-os, os discípulos, e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, o que é que Paulo está dizendo aqui? É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. A Bíblia não nos engana. A Bíblia está dizendo que a igreja do Senhor, os crentes em Cristo, passam por muitas tribulações. E é uma maneira de nós entrarmos no reino de Deus. Agora, eu quero citar o texto que você sabe muito bem, Jesus dizendo em João capítulo 16, versículo 33, Jesus disse o seguinte, eu digo isso para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu digo isso para que em mim tenham paz, no mundo tereis aflições, aflição, tribulação, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus esteve aqui, ele venceu e está dizendo que a igreja vence mesmo em meio à tribulação. O apóstolo Paulo ainda escrevendo aos Romanos no capítulo 5,
capítulo 5, versículo 3. Veja o que diz o texto aí. Romanos 5, 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ô irmão, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E ele continua. E a perseverança é um caráter aprovador, e um caráter aprovado, cheio de esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Paulo começa dizendo que estava se gloriando, que a igreja se gloria nas tribulações. Não sei por que o pessoal tem medo de tribulação, quer fugir da tribulação. Um pouquinho mais na frente, Paulo ainda, em 1 aos Tessalonicenses. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 3. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Olha aí o que diz a Bíblia. Para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica. Para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Paulo está dizendo que ele foi designado para sofrer. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos. O que realmente aconteceu, como vocês sabem. Versículo 7. 1 aos Tessalonicenses 3, 7. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubermos ou sabemos da sua fé. Paulo está dizendo que ele estava orgulhoso dos irmãos de Tessalônica, porque em meio à necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da fé que vocês têm e que cada vez mais firme em Deus. Mas há necessidade, mas há tribulação. E o anticristo? O anticristo não era problema para a igreja primitiva. O anticristo não era problema para os Césares, que maltratava a igreja, que perseguia a igreja. Em 1 de João, carta do apóstolo Paulo, a primeira carta do apóstolo João, primeira carta de João, capítulo 2. Veja comigo aí, 2,18. 2,18. Falando sobre o anticristo, sobre o mundo, a tribulação. 1 de João 2,18. Olha só o que diz a palavra. O mundo e a sua cobiça passam, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecem para sempre. Isso é uma verdade. Agora veja o 18, o que diz. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, ele vem. Está vindo? Já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Está dizendo, existe o anticristo, que vai chegar na grande tribulação. Mas muitos anticristos perseguiam a igreja na época do apóstolo João. Estava exilado, que foi exilado na ilha de Pátmos, jogados lá para morrer, velhinho. Ainda 22, olha o versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Vamos ainda caminhar no capítulo 4, 1 de João. Capítulo 4, versículo 3. Olha só o que diz. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. O sistema, o mundo é o palco certo para aparecer um homem com graça, com sabedoria, com, entendimento, sendo usado pelo diabo para dominar o mundo e controlar e acabar com a igreja de uma certa forma aqui na terra. Aí a gente vai para Apocalipse, quando a gente chega em Apocalipse, no capítulo 1, o mesmo João, agora ele está na ilha de Pátmos, capítulo 1 de Apocalipse, versículo 9. Veja aí o que João está dizendo. Contudo, nem mesmo... Opa, eu estou em Judas, vamos lá. Apocalipse 1, 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus.
estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aí ele foi arrebatado e escreveu o livro de Apocalipse para nós. Queridos, eu fiz essa introdução, lendo esses textos sobre sofrimento, para nós não esquecermos de que no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós estamos enfrentando o Covid-19, é sofrimento, a grande tribulação vai ser cada vez pior. Não tem problema. Em todas estas coisas, acabei de cantar, em todas estas coisas, que coisa? Sofrimento, morte, as tribulações, em tudo isso nós somos mais do que vencedores, o Senhor nos dá vitória. Amém por isso. A questão da tribulação na igreja primitiva é só questão de intensidade. Eles sofreram a última tribulação, que está em Mateus capítulo 24, vai ser a mais terrível, como nunca houve. Aí Jesus volta, depois da grande tribulação. Mas eu quero falar uma coisa que eu acho interessante. A grande tribulação vai acontecer juntamente com a perseguição dos crentes pelo anticristo. Esse anticristo que João falou, o anticristo vai chegar. Chega a tribulação, a ira de Deus, na grande tribulação aparece a ira de Deus contra os ímpios, a ira do anticristo contra a igreja, contra os salvos. Mas para que isso aconteça, tem que se marcar, tem que ter um sinal na testa, na mão. Deus marca. Apocalipse capítulo 7, versículo 3. A Bíblia está dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as aves, até que selemos nas testas dos servos do nosso Deus. O crente tem um sinal de Deus na testa. Então, quem é de Deus na grande tribulação, vai estar marcado. A ira de Deus não cai sobre os salvos, vai cair sobre os ímpios. E os ímpios têm marca? Tem também. Eu poderia ler mais sobre marca no capítulo 14 de Apocalipse, versículo 1, fala também sobre a marca de Deus na testa. Então olhei e diante de mim estava o Cordeiro em pé, sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos na testa. O quê? Qual é o sinal na testa do crente? Qual é o sinal? Trazia escrito na testa o nome dele e o nome de seu pai, o nome do Cordeiro. Como é que se chama o Cordeiro de Deus? Jesus. Nossa testa está marcada na grande tribulação. Jesus, 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 a ira de Deus não cai. É mais ou menos, para você ter ideia, para nós termos ideia, mais ou menos como aconteceu no Egito. As pragas que Moisés lançava, vinha sobre os egípcios, mas não caía sobre o povo de Deus. Não é coronavírus, não, que a coronavírus está matando muito crente, muito pastor, muita gente sofrendo aí com o coronavírus. Mas eu quero falar aqui é sobre a grande tribulação. A ira de Deus não vem sobre a nossa vida na grande tribulação. Vamos passar, mas existe uma proteção. Agora o Senhor vai fazer cair, né? Aí vai chegar. Já preguei aqui sobre as 7 trombetas do Apocalipse, capítulo 8. As 7 trombetas. A primeira trombeta, sinais nos céus. A segunda trombeta, mais sinais nos céus, na terra, no mar. E a terceira trombeta, tribulação. A quinta trombeta, a sexta trombeta, tribulação. A 7ª trombeta, no capítulo 11 de Apocalipse, é a volta de Jesus. Então as 7 trombetas, as 6 primeiras, tribulação, 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 na última trombeta, ao soar da última trombeta, Jesus volta, os mortos ressuscitam, nós seremos transformados a encontrar o Senhor nos ares, e a Bíblia está dizendo claramente isso, a igreja passando pela tribulação. Deus vai mandar a ira dele sobre os ímpios, mas o texto forte que nós temos aqui é o capítulo 14, Apocalipse 14, abra aí comigo, vontade de ler todo o Apocalipse, né? A gente começa a ler, vontade de ler tudo. Capítulo 14, a começar do 9, diz assim, ó: um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado, sem mistura. O cálice da sua ira será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Aí se você ler o capítulo 14, você vai ver,
é Deus mandando agora pragas, mandando coisas terríveis sobre o povo. No capítulo 16, vamos caminhar? Capítulo 16 de Apocalipse. Aqui tem uma coisa que eu acho que eu nunca ouvi ninguém pregar sobre isso. E filmes que a gente assiste sobre a volta de Jesus, arrebatamento, esses filmes, tudo inventado. Mas eu assisti um filme, não me lembro o nome, e o filme era a grande tribulação, e os perseguidores da igreja começaram a sair feridas na mão, no braço das pessoas. Aí eu falei assim, o único filme que está falando sobre essas feridas, do capítulo 16, olha aí comigo, capítulo 16, versículo 3. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este transbordou em sangue, como de um mar morto, e morreu toda a criatura que estava lá. Olha o versículo 2. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoraram a sua imagem. Agora começa a aparecer feridas no corpo do ímpio, Deus mandando, o mar se transformando em sangue, igual no Egito. E continua. O terceiro, versículo 4, o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e na fonte, e eles se transformaram em sangue. Então ouviu o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, Senhor, Tu és santo, que és e que eras, porque julgaste todas as coisas. Irmãos, aí você lê o capítulo 16, você fica aterrorizado por ver tantas coisas acontecendo. Lá no versículo 14, dizendo que existe uma trindade satânica: o dragão, que é a antiga serpente, o falso profeta e o anticristo, dominando a terra. E o anticristo, juntamente com o falso profeta, vão perseguir a igreja. Então, aí é o seguinte, estava conversando com a Marta essa semana e falei para ela sobre isso, ontem me parece. Falei assim, olha, na grande tribulação você vai escolher. Você prefere ficar sobre a ira de Deus. Aqui tem um texto aqui que fala que vai cair pedras de 35 quilos, no capítulo 14. Pedras de 35 quilos vão cair, granizos, vão cair na cabeça. Não é como apareceu uma pedra grande lá no Brasil, não sei aonde, lá caiu. Isso aqui é a grande tribulação. Não, aí não. Vai cair na cabeça dos ímpios. Aí você escolhe, ou você fica debaixo da ira de Deus, ou você fica debaixo da ira do anticristo. Aí o sofrimento é grande, né? Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Vai ser a maior de todas as tribulações, porque é o anticristo agindo, e é Deus agindo. É a ira de Deus e a ira do anticristo. Aí no capítulo 13, vamos lá? Capítulo 13, o anticristo. Deixa eu ler. Ele tem autoridade, versículo 4. Apocalipse capítulo 13, versículo 4, diz assim. Versículo 3, uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta aqui é poderosa, tem autoridade. O diabo dá todo o poder que ele tem para o anticristo agir. A besta, no versículo 5, a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias. E foi dada autoridade para agir durante 42 meses. E abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome, o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado, olha só o versículo 7, leia aí. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos. Olha a besta. Guerrear contra os santos, vai ganhar ou vai perder? Para guerrear contra os santos e vencê-los. Vai praticamente exterminar a igreja. Porque vence os santos, mata os santos. Aí você escolhe. Ou você fica sobre a ira de Deus, que vai cair sobre o ímpio, ou você fica sobre a ira do anticristo. E o que o anticristo pode fazer é fazer com que você morra, pena de morte. Aí você fica sem comer, porque você não pode comprar nada se você não tiver o sinal da besta nas mãos e na testa. E o número da besta é 666, o número de homem, trindade satânica, 666. É o dragão, é o anticristo aqui e o falso profeta.
No capítulo 13, aqui até o versículo 10, está falando da besta que subiu, que saiu do mar. E do versículo 11, a besta que saiu da terra, é o falso profeta. Parece que ele sofreu uma ferida, um tiro, sei lá o quê, e ia morrer, mas conseguiu escapar. Olha só, vai fazer sinais e maravilhas. E o falso profeta, do capítulo 13, versículo 11, o falso profeta vai fazer o povo adorar o anticristo como Deus. Queridos, aqui a coisa é braba. Aí fala novamente do ferimento mortal no versículo 11. Ferimento mortal que havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Irmãos, aí eu poderia citar tudo. Mas vamos correr hoje, nós temos a ceia do Senhor. Eu quero falar um pouco também sobre a ceia, queremos cantar aqui na ceia. Agora é o seguinte, aí você pega o sinal de Deus, capítulo 7, capítulo 14, de Deus na testa, o nome de Jesus, ou você pega o sinal da besta, na mão e na testa, para comprar, para viver numa boa aqui, mas perdendo a salvação, não tendo mais a porta da graça se fechando, a coisa vai ser brava. Agora deixa eu falar uma coisa que eu acho interessante, sobre o anticristo, sobre o falso profeta, perseguindo a igreja. Queridos, vamos pensar, se existe um arrebatamento, um rapto aqui antes da tribulação, aí a igreja é arrebatada, a igreja dos 4 cantos da terra, sobe e vai ficar lá no céu, tá bom. Mas no período de 7 anos, quando João viu, quero que você leia comigo, João viu uma multidão que ninguém podia contar, Aí o anjo chegou perto de João e disse assim, quem são esses? De vestes brancas. Aí João falou assim, eu não sei, o Senhor sabe. E o ancião declarou, estes são os que vieram da grande tribulação, um número que não se podia contar, milhares de milhares, queridos. Isso é só para nós termos uma ideia sobre os salvos que vão passar pela grande tribulação, são milhares e milhares de milhares. A pergunta é, se a igreja é arrebatada, você acha, nós temos que ser lógico, você acha que desviado vai se converter? Se hoje com liberdade, com a pregação do evangelho, o pessoal não quer nada com Jesus, imagina um anticristo, com a espada no pescoço, dizendo assim, se você aceitar Jesus, você morre. Você acha que as pessoas vão aceitar? Vão negar, vão aceitar a marca da besta, para estar bem nessa terra. Por isso, aqui a grande tribulação, os salvos aqui de vestes brancas, são milhares de milhares, milhões de milhões. A Bíblia diz que não podiam contar. Aí anjos, milhares, milhões de salvos, anjos do Senhor, vai ser uma revolução na volta do Senhor Jesus. Gosto disso. Olha só, leia o capítulo 7 de Apocalipse, capítulo 7, versículo 13. Então um dos anciãos me perguntou, quem são esses que estão vestidos de branco? E de onde vieram? Respondi, Senhor, tu sabes. E ele lhes disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Veja só que Deus está abençoando a igreja, que passa pela grande tribulação, mas não desiste. Aí diz assim, 16, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, ele os guiará às fontes de água viva, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Queridos, o capítulo 7 também é tremendo, mas eu tenho que pensar com vocês aqui, sobre João, ele está presenciando uma visão do futuro. Ele está vendo aqui, é visão, ele não está vendo literalmente não. Ele está tendo uma visão que Deus está revelando para ele, os salvos vestidos de branco, e milhares e milhares, incontáveis, e o ancião disse, esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes,
alvejaram no sangue do Cordeiro. E aí ele vê não só os crentes vestidos de branco, que passaram pela grande tribulação, mas já vê o final de todas as coisas, novos céus e nova terra, onde o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Capítulo 21, capítulo 22, vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, o Cordeiro vai fazer isso. Aí João está vendo a visão futurista do povo de Deus, no novos céus e nova terra. Não sei se você está seguindo comigo, está acompanhando comigo, as coisas são tão claras, tão fáceis de entender. Só para a gente saber, são milhares e milhares que vieram da grande tribulação. Se a igreja é arrebatada, como é que vai se converter milhares e milhares em 7 anos com a faca aqui no pescoço, sendo mortos pelo anticristo? Difícil de entender essas teorias que faz 100 anos só que existe. Os pais da igreja não criam nisso. Sabe, as igrejas protestantes começaram, ninguém cria nisso, depois uma profetisa falou uma profecia e os pastores aceitaram isso, houve divisão na época, aí espalhou a Bíblia de Scofield, espalhou isso do arrebatamento, aí a igreja não passa pela grande tribulação. E os apóstolos? Não sofreram? E a igreja primitiva não sofreu? E o povo não está sofrendo? A igreja do Senhor não está sofrendo? Nos países islâmicos, na época do comunismo aberto, cortina de ferro, a perseguição contra a igreja. Irmãos, sempre perseguição. Esse negócio de sair numa boa, isso é para brasileiro e americano que gostam disso. Agora, deixa eu terminar fazendo a conclusão, dizendo o seguinte. Então, quais são os sinais da volta de Jesus? Quais são os sinais? Vamos lá agora, Mateus capítulo 24, o texto que eu mais gosto, falando dos 4 evangelistas que escreveram sobre a volta de Jesus, o que eu mais gosto é Mateus capítulo 24. Capítulo 24. Abra a Bíblia aí comigo. Veja só, quais são os sinais da volta do Senhor? Covid-19? Não. Apareceu umas vespas grandes, não sei aonde, lá na China. Isso é sinal da volta de Jesus, a Bíblia não fala. Vai aparecer abelha grande antes que ele volte. Não tem nada disso na Bíblia. Ontem eu estava conversando com o Renato, e batendo papo com ele, eu estava falando justamente, nossa regra de fé é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não diz, não fala. Não fala. Isso é sinal da volta de Jesus. Não é nada. Olha só, lê comigo Mateus capítulo 24. A grande tribulação está onde? No versículo 21. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Presta atenção. Versículo 22. Se aqueles dias da grande tribulação não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, quer dizer que os eleitos estarão na terra na grande tribulação. Mas por causa dos eleitos, não está dizendo de crentes desviados que vão se converter, não. Está falando dos eleitos, eu e você. Dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então o Senhor não permite que seja mais do que 7 anos, porque então ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Aí a volta de Jesus vai ser um rapto que ninguém vê? Versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Você enxerga o relâmpago ou não? Claro, clarão todo mundo vê, de ponta a ponta, rasga o céu, você vê o clarão. Assim também será a volta do Filho do Homem. 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Olha o sinal aí. Agora sim, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes não deu a sua luz, os poderes celestiais nos céus serão abalados. Versículo 30, aleluia, porque eu já sabia que eu ia ler o versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará seus anjos, irmãos, nessa volta aqui, olha, a volta de Jesus é uma só. E ele enviará seus anjos com grande som de trombeta, e eles reunirão os seus eleitos dos 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. Por causa dos eleitos na grande tribulação, agora Jesus volta, os anjos vão recolher os eleitos
em toda a extensão da terra, enviará seus anjos com grande som de trombeta, nada escondido, e eles reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma extremidade dos céus. Os eleitos já estão no céu, por que anjo vai recolher os eleitos aqui? Irmãos, que complicação, hein? Que complicação! Quais são, então, os sinais antes da volta do Senhor? Primeiro, está falando dos poderes no sol, na lua, nas estrelas. Aí aparece o Senhor Jesus. Mas existe também, em 2 aos Tessalonicenses, abra comigo aí, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2. Olha só o que diz a Bíblia. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, profecia, a irmãzinha que profetizou lá na Inglaterra e o pessoal deu crédito, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Irmão, não há erro, quando Jesus estiver chegando, não vai pegar uma igreja fria, uma igreja acomodada como está, vai haver um avivamento antes. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, virá a apostasia. Olha só, antes da volta de Jesus, vai acontecer a apostasia. Sabe o que é a apostasia? É o pessoal deixando Deus, deixando a igreja, sabe? Indo para o mundo. Virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Esse se opõe, se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até se assentar-se no santuário de Deus, no templo, lá em Jerusalém, proclamando que Ele mesmo é Deus. Quando o Senhor está falando isso aqui, no versículo 9 vai falar de novo, a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, é o anticristo, e tem todo o poder, com sinais, e vai fazer sinais e maravilhas, para enganar o povo. E ele fará uso de todas as formas do engano e da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor da verdade, que os poderia salvar. E aí por diante. Então aqui nós vemos dois sinais, além dos sinais no sol e na lua, nas estrelas, dois sinais da volta de Jesus, a apostasia e o anticristo. Aí Jesus volta. Agora, vai pegar como ladrão, irmãos? Vai pegar? Ele vem como ladrão? Vem. 1 aos Tessalonicenses, deixa eu ler para a gente passar para a ceia. 1 aos Tessalonicenses, versículo, capítulo 5. Vai pegar eu de surpresa? Vai pegar você que é crente de surpresa? Capítulo 5, de 1 aos Tessalonicenses. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão. Virá como ladrão. Então, tanto nos evangelhos como aqui, está dizendo que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles. Vai vir como ladrão para os ímpios. Virá dores de parto. Olha só. A destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto da mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Ah, mas aí o versículo 4 mostra para nós aqui, mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Vocês não estão nas trevas, para que aquele dia vos surpreenda. Eu vou saber, quando o anticristo chegar, eu vou saber o sinal no sol, nas estrelas, eu vou saber. Aí está dizendo aqui, não surpreenda como ladrão. Vou ler de novo, versículo 4. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia vos surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, embriagam de noite. Mas nós não somos das trevas. Nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a sua ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por todos nós, para que estejamos acordados ou dormindo, as 10 virgens, acordados ou dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem, consolem-se uns aos outros com essa palavra. Amém, amém mesmo. Deu para fazer. Vamos para a ceia do Senhor. Deu para fazer. Quem sabe na quinta eu ainda dou mais algumas pinceladas sobre a tribulação, a grande tribulação, sobre os crentes salvos no meio da tribulação.
Vou falar na quinta-feira mais sobre esse assunto aí. Olha só. Morte cruel padeceu meu Jesus, porque me amou assim. A mim reservada já for essa cruz, porque me amou assim. Porque me amou assim. Porque me amou assim. Porque sofreu meu Jesus por mim. Porque me amou assim. Aleluia, aleluia. Não tem como explicar o grande amor de Deus para com a minha vida, um pecador como eu. Olha o sofrimento dele. Oh, que agonia, que dor suportou, porque me amou assim. Hei de atender-lhe a dulcíssima voz, porque me amou assim. Porque me amou assim. Porque me amou assim. Aleluia! Porque sofreu meu Jesus por mim. Porque me amou assim. Aleluia! Glória a Deus! Glória ao Senhor! Que coisa linda! Aí, meus amados, Deus abençoe. Quinta-feira tem mais. Você que tem contribuído para a obra de Deus, Deus abençoe. E a recompensa vem. A recompensa vem. Renato, Paulo, Deus irá recompensá-lo. Em nome de Jesus. Muito bem. Quinta-feira estamos de volta. Vamos continuar louvando a Deus e falando sobre tribulação, sobre a volta do Senhor Jesus. Temos mais assuntos aí para nós falarmos. Tá?